de trabalho. E aqui estamos de plena imagem, neste caso concreto, com uma viagem, mais uma vez, fantástica, até ao meio do Atlântico. Vamos fazer hoje uma viagem até aos Açores, e já vão perceber porque é que eu digo Azores e não digo Açores. Isto porque tenho o grato prazer de receber hoje, num exclusivo que muito me agrada, neste caso, o Clube GDP. Já vamos também conhecer aqui um bocadinho em detalhe o que é, mas tenho mesmo Rui Muniz, que é o responsável máximo, não só por esse grupo que vamos conhecer, mas também, por exemplo, da organização de provas, essencialmente ralis, mas também de e-ralis, que também vamos conhecer mais à frente. E por isso, sem mais demoras, damos as boas-vindas. Rui, é com muito gosto que o recebo aqui no nosso 16 Válvulas. Era uma ambição nossa de muitos anos, finalmente conseguimos juntar agendas e já conseguimos, então, fazer esta viagem até aos Açores. E eu vou fazer um primeiro desafio ao Rui, uma vez que é o presidente da direção e também o responsável do Açores Rally, mas para já que nos explicasse um bocadinho como é que é hoje em dia o movimento associativo, vamos chamar assim, do seu clube, do seu grupo, que naturalmente terá muita história para contar, mas como presidente da direção gostava que me explicasse como é que está esse movimento aí nos Açores. Bem-vindo, uma boa noite. Boa noite e muito obrigado pelo convite, Gonçalo. Eu diria que é um gosto poder participar no 16 Válvulas, pronto, que é um programa que eu sigo com alguma regularidade, pelo menos sempre que posso, e vir aqui um bocadinho falar sobre duas coisas que me são muito queridas. Por um lado, o Grupo Desportivo Comercial e, por outro, o Açores Rally. Sobre o Grupo Desportivo Comercial, em concreto, é uma associação sem fins lucrativos, um clube essencialmente desportivo, que nasceu no dia 1 de janeiro de 1960, portanto já lá vão 63 anos, e que tem sido responsável ao longo deste período por várias atividades de índole desportiva. Curiosamente, os automóveis não foram a sua primeira eleição, digamos assim. Começou por ser um clube de futebol e depois de hóquei em patins. E depois os automóveis, em 1965, em 1962 ou 3, agora não me recordo exatamente, não tinham uma casa aqui em São Miguel e então procuraram junto do Grupo Desportivo Comercial essa casa. E então, digamos que a partir dessa altura a história do Grupo Desportivo Comercial confunde-se com os ralis que aqui foi disputando. O primeiro Açores Rally, que não se chamava assim nessa altura, obviamente, foi disputado em 1965 e, portanto, já há uma história longa nesse capítulo. Vamos, aliás, este ano disputar a 57ª edição. Foi o primeiro clube nos Açores a disputar uma prova federada, digamos assim. O Grupo Desportivo Comercial é um dos 3 sócios fundadores da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, em conjunto com o ACP e o Sports Madeira, portanto é o associado número 3. Foi precursor, eu diria, no automobilismo aqui na região autónoma dos Açores e foi responsável também por, nas suas fileiras, depois aparecerem pessoas que para outras ilhas foram levando este desporto e este prazer em organizar provas desportivas. Temos ao longo dos anos organizado variadíssimos eventos, mas principalmente provas, portanto, ralis, essencialmente ralis, que têm o seu ponto alto no Açores Rally, mas também temos outras provas que são pontuáveis para o Campeonato dos Açores, ou exclusivamente pontuáveis para o Campeonato dos Açores e para o Troféu de Ralis de Terra dos Açores. Nós organizamos provas a nível dos ralis em piso de terra, portanto só fazemos provas em piso de terra. Felizmente que ainda conseguimos fazer provas em piso de terra. E depois organizamos também provas de regularidade, no caso uma prova para veículos elétricos. É isso que eu ia perguntar ao Rui. Como é que aparece, de repente, são vocês que se oferecem porque querem ter uma regularidade elétrica, mas também rally, ou foi uma questão de verem as paisagens, e é uma coisa que a mim me fascina mesmo muito, a questão dos Açores e o saber aproveitar a natureza, juntar aqui a parte ecológica de não poluir
com a questão elétrica? Como é que surge este âmbito elétrico? Eu acho que surge de uma forma natural. Os Açores são o primeiro arquipélago a nível mundial que tem certificação em termos de turismo sustentável. E, portanto, estas questões da ligação com a natureza não só da ligação, mas da convivência com os elementos naturais, que são, digamos, um dos nossos principais patrimónios. O nosso património natural é, de facto, uma das nossas grandes mais-valias, fazem com que, enfim, tenhamos que encontrar aqui um equilíbrio entre as atividades que fazemos, que podem provocar um impacto maior, com outras que, de facto, não têm impacto, eu diria, quase nenhum. Por um lado. Por outro lado, porque os automóveis e as corridas de automóveis vão também enverdando cada vez mais por esse caminho da eletrificação. Veja-se o que se passa no WRC com os Rally 1 híbridos e, portanto, nós não podíamos ficar de fora. Em 2019, juntamente com o Azores Rally, foi disputada a primeira edição do Azores Rally. E nós depois, portanto, enfim, 2020 foi o que se sabe, e em 2021 nós trouxemos de volta essa prova, mas agora não em conjunto com o Azores Rally, mas num evento completamente separado e dedicado exclusivamente a esta temática dos veículos elétricos, uma prova de regularidade que foi nesse ano candidato ao Campeonato de Portugal de Novas Energias. E, portanto, nós, enfim, com muito gosto e satisfação, obviamente, que passamos a integrar em 2022 esse campeonato, portanto, na terceira edição da prova, e este ano, a quarta edição que se disputa no final de junho, é candidata à FIA Eco Rally Cup, portanto, ao Campeonato da Europa de veículos de regularidade, de rally regularidade com veículos elétricos, que se disputa a nível europeu. E, portanto, temos expectativas, eu diria, são otimistas, mas também realistas, exatamente, de que possamos que isso possa vir a acontecer, até porque a FIA está a querer alargar o número de eventos e o número de países e de regiões que integram esse campeonato. E, portanto, fazemos essa prova. As provas de regularidade foram sempre uma das características do clube, até porque era uma forma de trazer para o convívio dos automóveis pessoas que não apenas queriam fazer provas de velocidade, não é? E, portanto, nas provas de regularidade, sejam elas com veículos elétricos, sejam com veículos clássicos, que é outra das provas que nós organizamos, a que vamos organizar em setembro, é o Rally Glórias do Passado, precisamente para veículos clássicos, e vemos muitas vezes famílias, casais, então pai e filha, que também já temos tido, que por ser uma prova que não tem o cariz da velocidade, permite que numa outra vertente, sempre competitiva, porque eu acho graça que as pessoas dizem eu entro nisto só pelo gosto, mas depois vê-se que há ali aquele bichinho da competição que claro. não deixa de estar presente, e portanto ninguém quer ficar em último, não é? Toda a gente quer ir o mais à frente possível. Mas é permitido este convívio. E o Grupo Desportivo Comercial, ao longo dos anos, e enfim, na sua já longa história, tem tido muitos momentos como este. O clube tem atualmente cerca de 400 associados. Eu diria que a maioria deles não são associados ativos. É algo que nós temos tentado vir trabalhar nestes últimos 4 anos. Nem sempre fácil, por um lado, por causa do Covid, enfim, porque afastou muitas pessoas, numa altura em que elas se começavam a reaproximar do clube, e por outro, porque o nosso foco tem sido, de facto, a organização das provas. Mas esses associados são essencialmente ligados ao clube em virtude de serem participantes nas provas desportivas, serem participantes do ponto de vista de concorrentes ou do ponto de vista de organizadores, portanto, enfim, são os nossos colaboradores, são as pessoas que nos ajudam a colocar as provas na estrada, mas é um clube que enfim, tem aqui um impacto grande, eu diria na Ilha de São Miguel, mas também no arquipélago dos Açores, em virtude de fazer disputar desde 1965, como eu disse. Isto depois já é uma tradição familiar, não é? Uma tradição familiar, o pai já era do exatamente, grupo e depois vai deixando para os filhos. Então, eu diria que
há aqui um impacto grande das famílias em que várias gerações colaboram com o clube na organização das provas. Eu posso dar o meu caso em concreto. Enfim, os meus pais já participaram, já contribuíram para a organização do evento, eram controladores, a minha irmã também. A minha filha hoje em dia também faz esse papel e, portanto, enfim, há uma geração, 3 gerações desta família que estão aqui ligadas ao clube e à organização das provas, em vários níveis, obviamente. Fantástico. E é isso que se vê, não é o meu caso, não é apenas o meu caso, há muita gente em que isso acontece, há muitos casais que fazem equipa nos controles, enfim, em várias áreas da prova, e isso obviamente é sempre de levar e de destacar, porque penso que também é uma característica dos ralis. Não é um desporto apenas de homens, é um desporto de homens e de senhoras, mas de famílias, e isso obviamente que nos causa... Plenamente de acordo. Plenamente de acordo, e fico muito agradado por ver esse espírito realmente ainda existente aí nas ilhas. Esta é a altura certa para mudarmos aqui um bocadinho a página, porque está a aproximar-se o Açores Rally, como é conhecido, o cartaz insiste precisamente nesse nome, e a minha primeira pergunta para o Rui é: que ponto é que estamos nesta altura? Tudo pronto? Stresses de última hora? O que é que me pode dizer? Está tudo bem encaminhado? Para depois entrarmos nos detalhes que interessam, nomeadamente a lista de inscritos, que faz inveja a muitas provas, mas isso já fica mais para a frente. Mas para já, o que é que me pode dizer? Olha, eu posso dizer, normalmente, enfim, falo com muitas pessoas que me perguntam, então está tudo pronto. Eu acho que nunca está verdadeiramente tudo pronto, não é? Agora, as coisas felizmente já estão, eu diria, muito encaminhadas, no sentido de estarmos nesta fase a dar os toques finais na organização do evento. Em termos desportivos, eu diria que já está tudo pronto. Eu diria amanhã, não sei quando é que o programa vai para o ar, mas amanhã... Já, vamos, assim que terminarmos, vai já para o ar. Muito bem. Então amanhã, sábado, tem início os reconhecimentos da prova, para aqueles que escolheram o primeiro período. Portanto, o rally já começou, por assim dizer. E a nível desportivo as coisas já estão muito adiantadas. A nível logístico é que ainda há aqui questões que nós estamos a precaver, porque o Açores Rally tem uma estrutura grande, movimenta muita gente do ponto de vista organizativo, de várias ilhas. Nós temos, enfim, colaboradores de outras ilhas que vêm até nós para a organização da prova e, portanto, há aqui um conjunto de fatores que temos que levar em consideração. E que digamos que nesta última semana é o que nos ocupa um bocadinho mais de tempo e causa aqui algumas preocupações, porque, enfim, é, apesar de tudo, uma organização 100% amadora e, como tal, todos emprestam muito do seu tempo. Ia dizer um pouco, mas não é um pouco, é muito do seu tempo para que tudo funcione e, portanto, roubando à sua vida pessoal e familiar, obviamente, e até em alguns casos, eu não devia dizer isso, mas é verdade, à vida profissional. Enfim, há aqui pessoas, há muita gente que põe férias para poder organizar a prova, depois há outras que, enfim, conseguem ter a dispensa por parte da entidade patronal, porque há aqui um grande número de colaboradores que esta semana que está agora a terminar e a próxima estão, eu diria, quase exclusivamente dedicados à organização do Açores Rally. Portanto, as coisas estão, como eu disse, encaminhadas. E no terreno, Rui? E no terreno? Também com reconhecimentos, com tudo marcado? Sim, tudo pronto? já está. Eu diria que enfim, o meu trabalho aqui no Grupo Desportivo Comercial é essencialmente um trabalho de secretária, embora eu seja um homem dos ralis, porque já passei, enfim, por várias funções e várias áreas dentro dos ralis, mas é essencialmente um trabalho de secretária. Mas quem anda na estrada e quem está com a mão na massa, vou dizer assim, o que me diz é que, enfim, tudo está quase pronto nesse capítulo. As estradas estão em muito bom estado. Pistas, autênticas pistas, parecem autoestradas, têm sido os termos que têm sido usados nestes últimos dias. A previsão em termos do estado do tempo é positiva.
o que nem sempre aqui acontece. Aliás, historicamente, o Azores Rally tem 2 dias e um desses dias o tempo é terrível e o outro é fantástico e, portanto, não sei este ano como é que vai ser, mas também é isso que empresta aqui a mística. O sabor próprio, exatamente da prova. E que novidades vamos ter a nível de troços? Algum que queira aqui destacar? Os seus habituais? Olha, eu queria destacar o seguinte, apesar da prova este ano ser mais curta do que anos anteriores, em virtude, enfim, do que já é conhecido de nós não termos entre nós o ERC, portanto termos uma prova com uma extensão mais reduzida, quisemos disputar todas as provas especiais que são as icónicas do Rally e que fizeram a sua história e que são aquelas que de facto marcam a diferença entre este Rally e qualquer outro que se dispute, não aqui nos Açores apenas, mas a nível mundial. E portanto, estamos a falar das 7 cidades, enfim, a Volcano Stage, que tem sido nos últimos anos a grande embaixadora, mas também a prova especial da Tronqueira, a prova especial dos Gramiais, que normalmente são as provas mais extensas da prova, mas que agora foram encurtadas, o seu percurso foi ligeiramente redesenhado para ficarem mais curtas, portanto nós quisemos disputar as mesmas provas especiais, mas em versões mais curtas, de maneira a fazer cumprir a quilometragem a que estamos limitados. E o Rally vai terminar na Power Stage da Ribeira Grande, que já se disputou no ano passado e que teve belíssimos resultados, exatamente num formato muito semelhante, que vai ter transmissão televisiva em direto. Em cada dia, novamente a super especial do grupo Marques, que vai fazer as delícias dos adeptos, os que lá estiverem e os que seguirem a prova através das transmissões televisivas, e só falta referir as feteiras, que são, digamos, a entrada no Rally, porque são a primeira prova especial e que preparam os concorrentes antes de atacarem as 7 cidades, e portanto está assim composta a prova. Há 2 ou 3 provas, só para terminar este aspecto, há 2 ou 3 provas especiais que não vão ser disputadas este ano. Digamos que não havia lugar para todas, nós tivemos que ser um bocadinho criteriosos nesse capítulo, mas que estão sempre prontas e disponíveis para, quando for necessário, voltar a integrá-las no figurino da prova. Claro que sim. Rui, qual foi, vamos dizer assim, num tom também leve, como tem sido este nosso diálogo, qual foi o argumento extra que usaram para convidar tantos e tão bons pilotos para uma prova como a vossa? Eu sei que o nome em si é apelativo, as ilhas açorianas, obviamente, o principal atrativo, mas aparecer realmente um Lub, fazer um Ricardo Moura regressar, por exemplo, além de todos os talentos estrangeiros que estamos a falar, qual foi o charme utilizado, se é que pode, se tem a ver com o chá, já agora, o chá Gorgana, enfim, perceber aqui um bocadinho de onde é que esteve o truque para trazer nomes tão grandes. Eu não fui eu que tratei diretamente dessa área dos contactos com os potenciais interessados em vir correr aos Açores, mas as informações que me foram sempre sendo transmitidas apontavam num sentido. Não era preciso fazer grande esforço. Primeiro, não era preciso fazer nenhum esforço para que soubessem do que é que nós estávamos a falar. Bastava falar em Açores Rally, que toda a gente sabia logo do que é que nós estávamos a falar. E abria-se um sorriso na cara de toda a gente com quem se falou, inclusivamente o Ene é campeão mundial, o nome de código Sebastião, como nós vimos a chamá-lo nestes últimos meses, até nesse caso, porque estavam perfeitamente conscientes do que é que era a prova, do que é que poderiam encontrar, porque, enfim, o nosso nome vai à nossa frente e já temos um palmarés grande nesse capítulo, e havia em todos, de uma forma ou de outra, a vontade em virem cá correr. Portanto, esse foi o primeiro passo. E, portanto, não foi necessário grande discussão sobre o que é que convencer esses nomes a poderem vir até os Açores. Havia, como sempre, questões de agenda, não é? Em que alguns dos pilotos que nós contactamos tinham alguma dificuldade em poder assegurar a sua presença aqui, por outros compromissos já assumidos,
nomeadamente pilotos de equipas que estão a fazer o campeonato do Mundial de Rallys e, portanto, que não tinham a possibilidade de vir cá a correr, porque tinham testes, ou seja, por outras razões. E digamos que nós fomos procurar pilotos que viessem de mercados que são mercados emissores importantes para o turismo dos Açores e, portanto, que eles próprios pudessem ser embaixadores da nossa prova e mais ainda da nossa região nos países de onde são oriundos. Muito e bem. Isso penso que está conseguido. Temos aqui um lote interessante entre pilotos nórdicos, com pilotos de leste, com pilotos franceses, com pilotos espanhóis. São tudo mercados importantes no que diz respeito ao turismo nos Açores, por um lado, e por outro, que trouxessem um índice competitivo que fosse interessante. Sabíamos que não havia uma possibilidade, não íamos ter 30 ou 40 inscritos, sabíamos que isso não ia acontecer e, portanto, quisemos apostar naqueles que efetivamente podiam vir, garantindo que tínhamos aqui um lote de 3, 4 pilotos, até 5 pilotos, que pudessem, eu diria, lutar pela vitória. Obviamente que todas as atenções estão focadas no Sébastien Loeb, mas já li alguns vaticínios que dizem que ele não é o principal candidato à vitória e não me vê sequer atrever a fazer esse exercício. Sei é que quem o secunda, no caso o Andreas Mikkelsen, já ganhou aqui por 2 vezes, teve uma luta tremenda em 2021 com o Dani Surdo, um dos pilotos que teve para vir. Penso que fiquei um bocadinho desmotivado quando soube que ia lutar contra o Sébastien Loeb. E depois temos um conjunto de pilotos mais jovens, menos consagrados, por assim dizer, como o Eric Sais, como o Ole Christian Weiby, o Nils Solange, que vão com certeza querer mostrar, o futuro. Mostrar serviço. Não é todos os dias que conseguem correr em viaturas iguais a um Sébastien Loeb, por exemplo, que vai usar aqui nos Açores veículos novos, 0 km, Skoda Fabia RS Rally 2 da Toxport, que é, como se sabe, digamos, o braço oficial da Skoda nos rallies a nível mundial, que vieram agora do México, a equipa, não os carros. Os carros estão neste momento a viajar do continente para os Açores e vão ser aqui estreados, portanto, é a estreia do francês num Skoda. Há aqui, enfim, um conjunto de circunstâncias que aumentam o interesse da nossa prova e da participação dessas equipas. E depois, obviamente, o Gonçalo referiu muito bem, temos os pilotos da casa, que não nos podemos esquecer deles. Temos outros 5 pilotos também em Rally 2. Temos o Ricardo Moura, que todos os anos luta, pelo menos pelo pódio, e este ano, com certeza, que não quererá que isso aconteça de forma diferente. No ano passado, que perdeu o Rally na última prova especial, que há 2 anos perdeu o 3º lugar na última prova especial. Portanto, este ano há de se querer vingar. Não? Costuma-se dizer que não há 2 sem 3 e, portanto, pode ser não queremos. Não queremos. Depois, por outro lado, temos o campeão dos Açores, o Luís Miguel Rego, e o Ruben Rodrigues, que trocou de viatura este ano, mas que foi campeão no ano anterior. E temos o Pedro Câmara, vice-campeão dos Açores, e temos o Bruno Amaral. Portanto, há aqui um lote de 11 pilotos em viaturas Rally 2. Temos também o Pablo Dias, que vem de Espanha, que uns mais do que outros têm a possibilidade de vencer o Rally e ter aqui uma palavra a dizer. Portanto, não é uma lista muito extensa, e é algo injusto falar apenas destes 11, mas são aqueles que vão andar, em condições normais, vão andar na frente. Mas é uma fantástica lista. Mas é uma fantástica lista. Só para dar aqui um exemplo do entusiasmo que isto gerou, eu tenho pessoas que não conheço, que me têm contactado através do Messenger, do Facebook, de outras formas, para agradecer por termos conseguido trazer o Sébastien Loeb até os Açores. E, portanto, isso também demonstra o carinho que as pessoas têm, por um lado, pela prova, e a alegria que tem a ver um piloto tão consagrado, provavelmente o mais consagrado piloto dos rallies a nível mundial, mas pelo menos o mais titulado, não só dos rallies, mas também de outras modalidades,
a vir correr a uma prova como esta, permitindo-nos duas coisas. Por um lado, manter a mística do Azores Rally. E por outro, manter um nível internacional a pensar naquilo que nós pretendamos, que é num futuro que não seja muito longínquo, guindar outra vez o Azores Rally ao Campeonato da Europa, de onde saiu agora este ano, uma vez que, a nível nacional, isto já está ultrapassado, porque vamos regressar em 2024, conforme já... E era por aí que ia terminar este apontamento. Pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Kart. Claro, e era por aí que iríamos terminar, porque podemos olhar aqui para o futuro, começámos pelo passado, enquadrámos aqui precisamente a vossa prova, o presente, que é agora o Azores Rally, mas eu ia lhe perguntar, perspectivando aqui o futuro, se, primeiro que tudo, compreenderam as razões de que ficaram de fora este ano de 2023, tanto do Campeonato Europeu como também do Campeonato de Portugal de Rallys, mas também percebo que já têm maneira de passar isso para trás das costas, ao se terem a certeza, pelo menos que o CPR vamos voltar a tê-los a vocês em 2024. Fala-me aqui um bocadinho desse lado, se vamos dizer, menos agradável de não poderem ter a prova a contar para o europeu. Se foram, vamos lá ver, foi-lhes comunicadas as razões ou não há necessidade de comunicação? Explique-me um bocadinho, Rui. Gonçalo, obviamente que ninguém fica mais desapontado e triste do que eu pelo facto do Azores Rally este ano não pontuar para o Campeonato da Europa de Rallys. Agora, é uma decisão que não nos cabe exclusivamente, nós tínhamos obviamente uma palavra a dizer, porque primeiro tem que existir interesse por parte do organizador em poder integrar esse campeonato, por um lado, e por outro, pelo promotor do campeonato, em ter a nossa prova. Aquilo que nos foi dito foi que havia aqui uma questão essencialmente motivada pelas equipas, que viam vir correr aos Açores um desafio muito grande devido à imobilização das viaturas. Que o período que demora a vir, essencialmente o transporte marítimo, a vir do continente europeu e regressar ao continente europeu, portanto, no caso de Portugal continental, tinha uma imobilização demasiado grande, o que também provocava que os custos do aluguer dessas viaturas fossem um bocadinho superiores. Esta é uma questão que eu posso entender, mas que no passado já existia, já era colocado. Claro. E, portanto, o Eurosport Event, agora Discovery Event, sempre considerou, digamos assim, que os benefícios que existiam em vir disputar, em integrar o Azores Rally no Campeonato da Europa, digamos que eram compensadores. Ultrapassavam isso tudo. Com estas questões que podem, em termos logísticos, essencialmente, que podiam e que foram levantadas no passado. Este novo promotor tem uma filosofia um bocadinho diferente. Eu penso que um dia vamos saber exatamente o que é que se terá passado para que não tivesse sido uma opção neste momento. Nós estávamos a discutir com o promotor as condições em que renovaríamos o nosso contrato. E pronto, e as coisas aconteceram nesses termos. É um campeonato, o da Europa, que progressivamente está a tornar-se mais exigente, eu diria que é um mini mundial quase, o promotor é o mesmo, as exigências são as mesmas, e isso para nós obviamente que é difícil, mas não é só para nós. Eu vi os organizadores do Rally Serras de Faf e um conjunto de outros municípios a dizerem que as coisas estavam muito complicadas e, portanto, que havia qualquer coisa que era necessário fazer, caso contrário não conseguiriam continuar a esse nível, e isso é um sinal, considerando que nós nos Açores temos o inconveniente, vou chamar assim, adicional, de termos que trazer as equipas por via marítima e sermos nós a providenciar esse transporte através de um fretamento de um navio que nos custava por ano 500 mil euros, para além do transporte aéreo para trazer as equipas, isso tudo tem um custo que é demasiado elevado e que tinha que ser muito compensado para que as coisas pudessem, obviamente funcionar. Em termos do Campeonato de Portugal de Rallys, pois aí custa-me um bocadinho mais a entender as circunstâncias em que este ano nós não integramos o campeonato.
porque em 2021 já não tínhamos integrado e digamos que foram as equipas o grande motor que levou a que em 2022 o Rally regressasse e regressasse bem. Foi uma prova, um dos pilotos portugueses tiveram muito destaque. E este ano esperava-se que tivessem mais ainda, em virtude de não termos um lote de pilotos estrangeiros muito grande e eles poderem ter, digamos, uma participação mais atenta, mais seguida por parte dos mais visível. Mais visível, exatamente, mais visível, obrigado. Não foi isso que foi a solução que foi encontrada. Não queria, enfim, alongar em grandes comentários, mas penso que neste momento, tendo em conta todo o buzz e toda a atenção que está a ser criada à volta do Azores Rally, penso que se calhar já há de haver pelo menos algumas pessoas que optaram por uma solução diferente, que neste momento se calhar preferiam ter optado por esta. Nós sempre defendemos, já em 2021, que o Azores Rally não tem que estar só porque tem que estar, por ser do arquipélago dos Açores e o campeonato é de Portugal, não é esse o ponto. Nós achamos que o Azores Rally deve integrar sempre o campeonato de Portugal, porque é uma das melhores provas do campeonato e por essa via, juntando todos os ingredientes que a constituem, fazem este rally um rally único. O Chris Ingram, que esteve quase a vir cá correr este ano também, digamos que não conseguia arranjar uma viatura que pudesse vir cá correr e procurou, inclusivamente, no mercado nacional, disse esta vai ser a melhor edição de sempre do Azores Rally. Já Sem sabia, dúvida. obviamente, que o Sebastião Loeb vinha correr e o Mikkelsen também. Pronto, eu não sei se vai ser a melhor edição do Azores Rally. Agora, tenho que confessar que tenho pena que o Campeonato de Portugal, a caravana do Campeonato de Portugal, os principais concorrentes do Campeonato de Portugal, não venham aqui lutar. Mas a Federação fez-lhe algum tipo de comentário? Deram-lhe razões ou não tem que dar? Também é mais uma vez essa a pergunta. Se calhar... Eu acho que têm que dar, não é? A não ser que as coisas da nossa parte tivessem corrido tão mal que não fosse preciso dar justificação porque ela já estava apresentada. Acho que essas justificações têm que dar. Aliás, o Sr. Presidente da Federação veio publicamente, na altura em que foi apresentado, e ainda antes de ser apresentado o calendário para este ano, justificar que isso tinha sido uma opção dos pilotos ou das equipas que participam no campeonato, que lhes tinha sido dado a escolher entre fazer o Rally do Algarve ou fazer o Rally dos Açores. E tenho alguma dificuldade em perceber porque é que as coisas se colocam nesses termos. Sendo o Algarve, por exemplo, até ao ano passado, um Rally de asfalto, foi a Taça de Portugal de Rallys o ano passado, portanto, um Rally de asfalto. Se era um Rally de asfalto, a pergunta deveria ter sido feita em comparação com um Rally de asfalto. E se a dificuldade era ir às ilhas, então se calhar a pergunta é, preferem fazer o Rally do Algarve ou o Rally da Madeira? Isso é que fazia algum sentido na minha perspectiva. Claro que estou, como é óbvio, a puxar a brasa à minha sardinha, mas penso que era uma pergunta que fazia sentido. Porque a mim, se me perguntarem se eu sou um piloto do Campeonato dos Açores de Rallys, já não preciso de ir para o continente, dos Açores de Rallys, e se vir na Ilha de São Miguel, se me perguntarem se eu prefiro fazer um rally à Ilha Terceira para fazer aqui em São Miguel, eu vou dizer que prefiro fazer em São Miguel. Mas da Ilha Terceira, preferem fazer na Terceira, e do Faial, preferem fazer no Faial, e etc, etc, etc. Portanto, essa questão parece-me um bocadinho, no fundo, uma falsa questão. Aquilo que fizemos foi, em vez de nos ficarmos a lamuriar e a perder em justificações e em discussões que são estéreis e que graçaram pelas redes sociais, fomos à procura de resolver problemas. De resolver problemas, por um lado, garantindo que a prova já tem lugar em 2024, e já vou dizendo, antes que digam, obviamente, cumpridos um conjunto de requisitos, eu vou chamar assim, que normalmente são cumpridos. Primeiro, obviamente, a prova tem que ter qualidade, não é? E isso foi algo que nós já habituamos todos a ter. E depois ter uma projeção mediática grande, eu diria
que vai ter. Vamos continuar a ter a cobertura da RTP Açores e, portanto, a prova vai ser transmitida no território nacional, não apenas nos Açores, e até internacional através dos canais internacionais da RTP e através do promotor do Tour European Rally Series, pelo mundo todo, uma vez que estamos integrados nessa competição internacional. Vamos ter essa projeção. E, finalmente, de podermos garantir condições para as equipas que nos pretendam visitar. E aquilo que nós dissemos desde o início, aliás, apresentamos uma proposta, nem é proposta, o que fizemos foi, indicamos o ano passado à Associação de Pilotos de Rallys, indicamos quais eram as condições para virem fazer o Rally dos Açores, em termos do que é que dávamos em termos da deslocação marítima e aérea, quais eram os valores das inscrições para os pilotos do Campeonato de Portugal, enfim, fizemos um pacote para se saber logo desde o início com o que é que se contava. Eu penso que fomos a única prova do campeonato, pelo menos do Campeonato de Portugal 2022, a fazer esse trabalho, por aquilo que nos transmitiram, obviamente. E, portanto, essas condições estavam garantidas para este ano, como se veio, aliás, a demonstrar, é o que vai acontecer, e estarão garantidas no próximo ano. E, portanto, já há a confirmação da parte da Federação, ou assumiram oficialmente que vocês estão de regresso. Portanto, alguém vai ter que sair do calendário, mas isso já são contas de outro rosário. Isso é uma questão que nos ultrapassa. Mas garantidos estão em 2024. O Sr. Presidente da Federação disse isso mesmo. Nós tivemos, por uma questão de formalismo, que nos candidatar ao Campeonato de Portugal. Apesar de em 2021 não termos tido que nos candidatar e integramos o campeonato em 2022, mas pronto, acho que isso é mais uma proforma do que outra circunstância. Volto a dizer, eu digo novamente, sou obviamente aqui um juiz em causa própria, mas penso que é de justiça e reconhecido por todos que esta é uma prova que tem um lugar de destaque no panorama dos rallies a nível mundial, não apenas a nível de Portugal, e, portanto, em terra, uma das melhores provas do país tem que estar no Campeonato de Portugal. É uma prova que é seguida por multidões localmente e através da comunicação social, nas suas várias formas, e isso penso que é o que as equipas pretendem. Nós trabalhamos para mitigar os custos adicionais por vir fazer um rally aos Açores, em termos de transporte, essencialmente em termos de transporte aéreo e marítimo, e, portanto, não me parece que seja por nenhuma dessas razões que não possamos integrar de plano direito, como até agora, o Campeonato de Portugal. Se é uma questão de custos, então deixamos o Campeonato de Portugal, deixa de vir correr aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, não faz sentido ir para um e não vir correr a outro porque é muito caro, quando na prática não existe uma diferença entre um e outro, até porque o Rally na Madeira se disputa numa época que é alta em termos de turismo, enquanto que nos Açores ela é mais baixa e, portanto, e por aquilo que me dizem as equipas que normalmente participam nas provas, as condições que o Grupo Esportivo Comercial dá são melhores do que o Sports Madeira, e, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que eu acho que são, acima de tudo, justificações que não abrangem na sua totalidade as razões por que as coisas acontecem. Espero que tenha sido um percalço que não se venha a repetir no futuro, porque estes mesmos, segundo a Federação, obviamente, estes mesmos pilotos que agora disseram que preferiam ir correr no continente, foram os mesmos pilotos que no ano anterior disseram que afinal queriam vir correr aos Açores. Portanto, aqui não é, portanto, e que não se consegue de forma alguma planear para o futuro sem saber o que é que nos espera exatamente, e veja-se que este ano esta decisão já foi conhecida muito tarde, não é? E, portanto, enfim, a prova já estava construída, nós tivemos que alterar tudo, enfim, um conjunto de coisas que tivemos que fazer, e penso que temos que trabalhar com mais antecedência por um lado, e por outro, num horizonte temporal um bocadinho mais alargado, porque nós não podemos todos os anos estar sem saber quem é que está, quem é que não está, entra, não entra, sai, não sai, vai ficar, vai sair. Pois, tem que haver uma definição. Penso que era importante até se pensar nesses termos a nível do país, não apenas do Campeonato de Portugal, mas, enfim, de todas as competições,
haver aqui alguma estabilidade para que os clubes possam trabalhar com antecedência. Quem faz um rally no fim do ano, penso que se calhar é um bocadinho indiferente porque tem um ano tudo para preparar a prova. Agora, quem abre o campeonato, como é o nosso caso aqui, como foi nos últimos anos, nós e FAF são os primeiros rallies desta envergadura a disputar-se no país, estão sempre com o credo na boca, porque nunca sabem até muito tarde com o que é que podem efetivamente contar. Bom, não sabe o Grupo Desportivo Comercial e os Rally, os outros eu não posso falar por eles, se calhar sabem. Já o ano passado, em outubro, houve organizadores de provas que este ano estão no Campeonato de Portugal, que me vieram dizer que já tinham garantido a sua presença. Não sei se tinham ou se não tinham. O que é facto é que estão no campeonato deste ano. Muito bem. Rui Muniz, só me resta duas coisas. Primeiro que tudo, dar os parabéns ao Grupo Desportivo e Comercial. Fantástico, gostei muito de conhecer. Era de facto uma ambição minha conhecer em mais detalhe esta que é um dos clubes que podemos dizer mais dedicado aos rallies e o membro número 3 fixei isso da Federação. Portanto, levo em grande consideração esse pormenor e, portanto, é com muito gosto que neste caso estou a dar aqui os parabéns, neste caso, aos açorianos por esse espírito, de facto, de grupo e também, obviamente, dar-lhe aqui os parabéns por ter um rally extraordinário, mais uma vez, preparadíssimo e que vai ser um grande espetáculo, vai ser uma boa propaganda para a modalidade. Fico contente por ver que os Açores continuam com toda a vontade em terem um rally de distinção, podemos dizer, mundial, e também atentos às novas energias, e vou ficar muito atento a esse rally, a essa sequência que vocês vão trazer, tal como os clássicos, as glórias, como vocês dizem, vão estar de regresso aos Açores e vai ser mais um ano fantástico para o Grupo Desportivo e Comercial. E da minha parte, Rui, os parabéns extensível a toda essa grande equipa representada por si, Rui, mas estão todos os parabéns, de facto, por este excelente trabalho. E da minha parte, agradecer esta oportunidade, desejar muitas felicidades e querer tê-los aqui sempre que haja novidades. É com muito gosto que vos recebo aqui no 16 Válvulas, com muita humildade também. Muito obrigado, Gonçalo, e aliás, agradeço o convite mais uma vez e ter a oportunidade de vir aqui falar sobre o nosso clube e a nossa prova. São umas largas centenas de pessoas que colocam este rally na estrada ao longo destes 2 dias. É muita gente que trabalha, como disse, todos amadores, para que a prova aconteça. Nós lutamos muito nestes últimos meses para que o Azores Rally não morresse, pelo menos que não tropeçasse e deixasse de ser a prova mítica, com estas características fantásticas que tem. Uma coisa tenho a certeza, vai ser um grande espetáculo. Espero que todos estes concorrentes aguentem os 2 dias de prova e e o rally se decida apenas na Power Stage, no sábado à tarde. Isso seria, de facto, fantástico. É um rally também menos demolidor do que em anos anteriores, não disse isso há pouco. A extensão mais curta faz com que isso aconteça. Portanto, penso que estão reunidas as condições para que, em conjunto com os nossos espectadores, que têm sempre uma palavra muito importante a dizer e têm sempre um comportamento quase exemplar, de garantir que as coisas vão funcionar muito bem e, portanto, que estamos cá de pedra e cal para os próximos anos continuar a trilhar este caminho. Claro que sim. Venham ao rally, venham ao espetáculo, porque vocês, seguramente é a vossa parte assegurada. Uma boa noite e obrigado mais uma vez e muitas felicidades. Obrigado. Obrigado, Rui.